E hoje a gente vai conversar, ter um bate-papo sobre a reforma tributária. É um assunto tão complexo e tão polêmico, infelizmente está deixando muitos empreendedores ali de cabelo em pé, né? Alguns com medo de aumento da carga tributária, outros com problemas internos de gestão, outros com problemas estratégicos também. Então, quando eu e o Vitor resolvemos fazer esse webinar, foi justamente para trazer um pouco mais de clareza, de uma forma um pouco mais ampla. Então, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que realmente vai acontecer daqui para frente, para que, se perguntarem para vocês, vocês também tenham condições de auxiliar outras pessoas. A reforma tributária, ela não impacta diretamente somente as empresas que são de optantes de lucro presumido e lucro real, impacta também quem é optante do Simples Nacional, e ela vem de uma necessidade de reformulação do nosso setor tributário brasileiro. Só que uma reformulação no Brasil é meio complexa de acontecer. Tanto é que, paralelo a tantas informações que estão vigorando, leis que entram para a gente, daqui a pouco não tem mais validade, tantas coisas acontecendo dentro da reforma tributária, paralela a ela, que, querendo ou não, são adequações que as empresas já estão passando para que os decretos da reforma tributária possam ter vigor. Então, eu vou passar com vocês um pouco do que vai ser o cronograma de aplicação, alíquotas, segmentos que vão ser beneficiados, impacto no regime tributário, e já vou passar algumas situações que vocês já podem antecipar para a gente realmente montar um plano de ação para o negócio de vocês. Então, primeiro ponto, nós temos 5 impostos atualmente que vão virar 2. Então, nós temos a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que hoje corresponde ao ICMS e ao ISS, tá? E que vai partir agora da reforma ser o IBS. Temos a CBS, que são as contribuições sobre bens e serviços, que atualmente corresponde ao PIS e ao COFINS, e teremos o imposto seletivo, que será um imposto a título da União, ou seja, do governo federal, e que ele vai ser cobrado como uma forma adicional aos produtos que forem considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Ou seja, tudo aquilo que prejudica o nosso ser e o que pode vir a prejudicar o meio ambiente também. Então, esse imposto seletivo, ele é um imposto complementar à IBS e à CBS, tá bom? O que hoje ele também não existe. Muito se fala que o IPI entra aqui na composição da CBS, só que dentro da reforma tributária, o IPI ele praticamente vai ser zerado para todos os segmentos. Por isso que acaba se não colocando ele aqui dentro da CBS. E aí a gente tem um programa de transição, que na realidade as pessoas acham que começou agora em 2026, mas não, começou em 2023 com a emenda complementar, e aí ela veio passando por regulamentação. Então, oficialmente em 2026, que é o ano que nós estamos, a gente começou o ano de testes. O que é o ano de testes, gente? O ano de testes é aquela fase em que todas as empresas passam a ser obrigadas a destacar o IBS e a CBS nas notas fiscais. Então, desde janeiro, a gente vem mandando um comunicado para vocês, passando a informação. Olha, precisa colocar informação de IBS e CBS nas notas. Por quê? Essa informação, ela precisa ser destacada, mas você não vai ter multa. Em janeiro, começou somente os percentuais. Agora, desde o dia 3 de agosto de 2026, as empresas de lucro presumido e lucro real estão tendo que destacar o CST de IBS, CBS e o CCLES, que é um código complementar, tá? Que todas as atividades têm. E as empresas optantes do Simples Nacional vão começar a fazer o destaque de CST de IBS, CBS e o CCLES a partir de janeiro de 2027. Sobressalva serviços de comunicação que já começou por conta do modelo de nota fiscal de comunicação ser um modelo que foi criado com base também nas necessidades da reforma tributária, tá bom? Então, em 2026, nós estamos num ano de teste. Em 2027, oficialmente começa a cobrança da CBS. Então, ela vai começar com uma cobrança gradativa de 1%, até chegar no final de 2033 ela estar sendo cobrada
integralmente. Tá, se aí a IBS, ela não começa a cobrança em 2027 também? Não, a IBS, ela começa a ser cobrada a partir de 2029. Então, a partir de 2027, começa a cobrança gradual da CBS. E até 2033, a gente já tem todo esse sistema pleno implantado dentro do sistema tributário do Brasil, e a forma que nós apuramos hoje deixa de existir, tá? Então, aqui é só um ponto de atenção. Tássia, se eu quiser começar a parametrizar as minhas notas fiscais com o CST de IBS, CBS e o CCLES, que é um código complementar, eu posso? Não só pode, como deve. E essa vai ser uma das orientações que o pessoal da nossa equipe vai passar para todos vocês. Bom, ela precisa ser validada o quanto antes, porque se der algum erro de sistema, a gente tem prazo para fazer correção. Se sair alguma informação errada, a gente tem prazo para fazer correção também, porque o que está acontecendo muito, inclusive com empresas de lucro presumido e real, é que às vezes você até tem a alimentação do CST de IBS e CBS na sua nota fiscal, porém o código da tributação está errada. Por que isso está acontecendo? Porque no começo de 2026, quando se tornou obrigatório para a fase de testes, mesmo não sendo gerado multa, ainda não existia um percentual específico. Então, por isso que ficou flexível e também não tínhamos ali uma lei que falasse assim, olha, você vai ser beneficiado aqui com tantos por cento de redução nos seus impostos. Hoje, a gente já tem. Essa lei, ela surgiu ali no meados de julho, então a gente já tem isso. Então, por isso que a gente vai começar esse processo de adequação. Então, onde que a gente está hoje? Dentro desse 1% que eu falei. Então, somente reforçando, as empresas que são optantes do lucro real e presumido, do dia 3 de agosto, está obrigada a fazer a emissão da IBS e CBS da forma correta nos documentos fiscais. Um ponto de atenção. Tássia, como eu sei se está saindo? Quando vocês imprimem o documento fiscal, não sai essa informação na DAM. Essa informação fiscal, ela vai somente dentro do arquivo XML. Todo aquele monte de código seguido de chave, aquela loucura toda. Então, o que que nós vamos fazer? Dentro ainda desse processo de instrução, todos esses arquivos, todas essas chaves, a gente vai validar se estão saindo corretamente. Obviamente que a empresa vai precisar ter uma gestão interna para conseguir suprir essa demanda, porque às vezes pode ser que você tenha apenas um segmento de produto ou serviço, mas existem empresas que existem vários segmentos de produto e serviço, e aí para cada um tem que acontecer uma adequação tributária correta, tá? Então, não vai ser pela atividade da empresa. Toda essa classificação tributária, ela vai ser de acordo com o produto ou o serviço que a empresa está vendendo, tá bom? O que aconteceu, que gerou muita confusão também agora para as empresas de lucro real e presumido, é que, da mesma forma que a partir do dia 3 de agosto a Receita estava obrigando por lei as empresas a destacar, ela soltou uma nota falando que, olha, eu vou flexibilizar para você, eu não vou rejeitar a sua nota. E com essa nota de flexibilização, onde a Receita não ia gerar rejeição da nota, ou seja, mesmo com a informação errada, o contribuinte ia conseguir transmitir a sua nota fiscal, algumas pessoas acharam que não, eu não estou mais obrigada a transmitir, o que não tem nada a ver, tá bom? A obrigatoriedade continuou, o que aconteceu foi uma flexibilização. Então, se você não está, se você é lucro presumido ou lucro real e não está fazendo o destaque do CST de IBS-CBS, um dia a Receita pode vir e te fazer essa notificação. Mas aqui dentro da evidência, todos os clientes estão fazendo, tá bom? Estou passando isso a título de informação, porque sim, tem muita empresa fazendo emissão de documento fiscal errado, sem considerar tributação, tá? Então, um ponto de atenção é que o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS, eles vão continuar sendo pagos normalmente, tá bom? Desde agora, inclusive até a partir do ano que vem, quando entrar a CBS. Eles vão ser pagos num percentual e a CBS vai ser paga em outro percentual. Então, essa cadeia do valor de imposto que vai ser recolhido, ela vai crescer gradativamente. Eu vou explicar um pouco mais sobre os percentuais ali um pouquinho para frente, tá bom? Dentro do decreto original da regulamentação da reforma tributária, foi estabelecido um teto que o IVA, que seria a soma
da alíquota da IBS mais a soma da alíquota da CBS, não poderia ultrapassar o teto máximo de 26,5%. Porém, agora, final de julho, saíram algumas notícias e agora, em agosto, saiu a confirmação dessa notícia de que, por enquanto, a estimativa do comitê gestor da IBS é de 27,91%. Se, pelo amor de Deus, eu vou ter que pagar tudo isso de imposto? Calma, gente. Tudo vai depender qual regime tributário a sua empresa vai se manter e como você vai fazer a gestão interna do seu negócio. Tudo isso vai impactar no valor do seu imposto. Tá? Esse 27,91% não é definitivo, porque a própria lei obriga o Poder Executivo a fazer esse ajuste dentro do próprio Congresso. Então, essa conta ela vai ter que fechar. Como que o governo vai fazer para essa conta fechar? Ainda não sabemos. Teremos que continuar acompanhando os próximos capítulos. Mas o índice definitivo, a alíquota final lá, nós só saberemos em 2028. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com as estimativas do governo e vai fazendo projeção em cima desses números, tá bom? E quem vai ter redução por previsão legal? Então, eu vou pontuar aqui para vocês alguns segmentos que já estão via decreto com esse benefício. Então, quem vai ter alíquota zero, ou seja, não vai precisar pagar IBS e CBS? As empresas que trabalham com produtos da cesta básica nacional. Exemplo, arroz, feijão, leite, pão, carnes bovinas, suína, de aves, açúcar, macarrão, sal, farinha. Então, tudo que compõe a cesta básica vai ter uma redução alíquota zero. Frutas, verduras, legumes, ovos, produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, automóveis para pessoas que têm deficiência, automóveis para taxistas, pessoas que mexem com transporte de pessoas. Esses segmentos, eles terão alíquota zero. Tá bom? E aqui vem um abre aspas, porque tem um ramo da tecnologia e da inovação. Quando ele for aplicado para não ter fins lucrativos, ele também vai usufruir dessa imunidade. Para as empresas agora, os segmentos que terão redução na sua alíquota de 60%, tá? Então, são os serviços voltados para a área da educação, da saúde, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alimentação, alimentos que são processados fora dos componentes da cesta básica, produto de higiene, de limpeza, produções culturais, medicamentos, insumos agropecuários. Então, esses entram dentro da faixa dos 60% de redução. Com 50% de redução, entram as transações imobiliárias, que são compras, vendas e locação de alguns imóveis, tá? Aqui entra uma regra específica que eu não vou ficar pontuando, porque nós não temos aqui nenhuma base de cliente com essa fonte de locadores com foco ali na receita de aluguel. Depois nós temos ali a redução de 30% para pessoas habilitadas em profissão regulamentada. Então, o que seria isso? São atividades onde aquele profissional ele tem um registro num conselho de classe. Então, administradores, advogados, arquitetos, engenheiros, contadores, fisioterapeutas, economistas, enfermeiros, médicos, e ali a gente vai esmiuçando porque tem muitas funções. Então, essas funções terão 30% de redução. Tá bom? Tem aqui alguma dúvida, gente? Posso ir seguindo? Ninguém falar nada, eu vou seguir, tá? E aqui a gente tem um outro braço que também está gerando muita dúvida, que é o split payment. Só que antes de eu falar do split payment, eu quero comentar com vocês a respeito de um termo que eu acredito que vocês já tenham escutado, pelo menos na televisão, em rede social, que é o famoso crédito financeiro dentro da reforma tributária. O que acontece, gente? Para as empresas que optarem em fazer o recolhimento de IBS e CBS por fora do Simples, que eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente também, e para as empresas que são exorbitantes de lucro presumido e real, toda a movimentação de compra daquela empresa, ela vai gerar um crédito tributário para ela. Esse crédito tributário, ele vai estar atrelado exatamente no momento em que a empresa tiver o dinheiro
sendo recebido na sua conta. Então, assim vai acontecer sucessivamente com os seus fornecedores e vai acontecer com você, que é fornecedor de outra empresa. Então, esse sistema é o split payment. Então, vai ser assim: você vai emitir o documento fiscal com o destaque de BS e CBS, vai cair o de. Vou pegar números aqui para ficar mais fácil para vocês pegarem os exemplos. Então, você emitiu o documento fiscal de R$ 100, destacou IBS e CBS. O seu cliente vai te pagar a sua nota fiscal, ok? Ele foi e fez um Pix para você na sua conta. Desses R$ 100 que cair dentro do sistema bancário, o governo vai reter de forma direta, que é correspondente aos impostos. Então, vamos supor que ele retenha R$ 10. E você, que é o fornecedor, vai receber esse valor líquido no valor de R$ 90. Então, aqui, a gente tem o fim do float tributário, que é o que a gente fala aqui. As empresas trabalham com o dinheiro que vai ser repassado para o governo, que seriam os seus impostos. Normalmente, aí você ganha uma base de movimentação de fluxo de 20 dias, e esse fluxo ele vai deixar de existir. Bom, Tássia, isso vai entrar em vigor já em 2027? Aqui já começou o abre-a, porque muita coisa saiu na mídia, muita coisa é verdade e muita coisa é mentira. Então, o que é verdade? O que é verdade até o momento é que, para as empresas que têm clientes predominantes, outras pessoas jurídicas, o split payment será obrigatório. Para empresas que vendem para consumidor final, de forma imediata, ele não será obrigatório, ele será opcional. Outro ponto de atenção, e que saiu a notícia também essa semana. O governo está com uma certa dificuldade em colocar esse sistema para funcionamento, porque ele depende dos sistemas bancários para fazer essa operação. Então, existe uma estimativa que para cada movimentação de separação do imposto no momento em que você recebe o dinheiro, vai ocorrer uma cobrança de 39 centavos. Então, imagina como vai ser esse fluxo de segregação pelo sistema bancário e também por parte da base do governo. Então, isso está travando um pouco essa implantação desse sistema. E outro ponto é que, justamente por causa dessa dificuldade que vem sendo enfrentada, já estão pensando em fazer uma prorrogação na implantação do split payment. Saiu lei disso? Não, não temos nada baseado em lei. São notícias que saíram dentro da própria base da Receita Federal, mas não temos regulamento. Então, o que a gente vai seguir é que, a partir de janeiro, enquanto não sair lei, a gente vai começar o sistema de implantação do split payment. Tássia, eu não emito nota fiscal de tudo, tá? Uma orientação, vamos começar a se regularizar, porque paralelo a esse formato de pagamento, vem acontecendo algumas mudanças na legislação. Eu não sei se vocês se recordam, mas em agosto do ano passado, passou a vigorar aquela lei do PIX, não sei se todos lembram, onde todas as instituições financeiras em fintechs, elas passariam a ser obrigadas a informar para o governo toda a movimentação financeira das pessoas, tanto física quanto jurídica. Pois bem, essa lei começou a se cumprir e muitas empresas começaram a ser notificadas para fazerem a regularização das suas receitas. Um exemplo, vamos supor que uma empresa, num período aí de um ano, vou pegar aqui, o ano fechado, 2024, fez a emissão de R$ 100 mil de nota fiscal. Com base nessas informações enviadas pelas instituições financeiras, a Receita Federal olhou e falou assim: nossa, você não teve somente R$ 100 mil de faturamento. Pela sua movimentação aqui financeira de recebimento, você teve R$ 500 mil. Então, eu estou te mandando os relatórios que você precisa fazer essa correção para que você não seja autuado por isso. Então, eles notificam a empresa e a empresa faz esse processo de regularização sem que ela passe por um processo de fiscalização e autuação, tá bom? Isso já está acontecendo. Tássia, eu vou ter que pagar imposto de tudo isso, se você for notificado e não tiver emitido o documento fiscal ou declarado da forma correta, provavelmente sim.
Então, essa competitividade, que eu vou até usar essa palavra, mas levem para o lado positivo, desleal que a gente tem no mercado hoje, ela está com os dias contados, porque as empresas precisam se organizar. Eu costumo falar assim, né? Não tem nada melhor do que a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, assim como a gente faz a evidência, a gente orienta, procurem se regularizar e emitir tudo conforme pede a lei, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema e nenhum tipo de surpresa na frente. Eu sei que é difícil, eu sei que se paga muito imposto, só que o benefício que você tem no nível de números de gestão e a tranquilidade de que você não vai passar por um tipo de problema desse é muito maior lá na frente, tá bom? Não é fácil, mas é possível. Agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos dentro da base do Simples Nacional, que é o que está começando a tirar o sono de muita gente. Por quê? A partir de setembro, as empresas elas vão ter que optar se elas vão continuar da forma que elas estão hoje, que é o regime unificado, ou se elas optarão por migrar para o regime híbrido, que eu vou explicar para vocês o que é. Tá bom? Então, o que vai acontecer primeiro dentro do regime unificado, que é a forma do recolhimento do Simples Nacional hoje? O IBS e CBS continuam embutidos dentro da guia de pagamento do Simples, mas o crédito que é repassado para o teu cliente, que é B2B, ou seja, outra pessoa jurídica, ele é limitado, ou seja, ele tem um percentual muito reduzido em proporção ao que as outras empresas vão estar gerando no mercado, tá? E aqui também não entra essa base de complexibilidade de se manter essa apuração. Em que momento você indica o regime unificado? Se majoritariamente a maior parte da sua base de cliente for B2C, ou seja, consumidor final, o regime unificado ele pode sim ser vantajoso. Mas você precisa colocar na ponta do lápis o quesito do teu fluxo financeiro, se você realmente está emitindo todas as suas notas fiscais, a tua margem, se ela é muito alta ou se ela é muito baixa. Então, tudo isso pode impactar diretamente aqui no regime unificado. E o regime híbrido? O regime híbrido ele vai surgir a partir de janeiro de 2027 e agora em setembro a gente tem que fazer essa opção se a empresa vai continuar no simples, se ela for continuar, se ela vai continuar da forma que é hoje ou se ela vai optar pela forma híbrida. Na prática, como que funciona? A empresa ela vai recolher o Imposto de Renda, Contribuição Social e o CPP por dentro da guia do Simples, da mesma forma que é hoje, e ela vai recolher de forma paralela a IBS e a CBS, ou seja, ela vai recolher uma segunda guia por fora, onde as regras de apuração fiscal e de recolhimento da IBS e CBS para o regime híbrido, ele vai se equiparar às mesmas regras do lucro presumido e do lucro real, tá bom? Então, a reforma tributária, ela vem tratar especificadamente esses impostos. Imposto de renda, contribuição social e INSS não teve nenhuma mudança, tá bom? Então, isso tem que ser levado muito em consideração, porque tem muita gente achando que mudou a regra também. Não mudou. Mudou somente para IBS e CBS. Então, quando a empresa opta pela forma híbrida, ela vai passar todo o crédito do imposto cheio para o cliente e não limitado como é hoje, tá? Então, a apuração ela é um pouco mais complexa para ser feita, justamente porque precisa ter esse acompanhamento de perto, de créditos que essa empresa está pegando para crédito que ela está gerando, tá? E ele vai ser mais vantajoso para quando a empresa tiver como base de cliente a maioria B2B, ou seja, outros CNPJs. Assim, e o impacto no lucro presumido e lucro real? Para quem não sabe, a forma de apuração de lucro presumido e lucro real, ela é diferente dentro da base de PIS e COFINS hoje. Então, hoje, o lucro presumido é calculado percentual reduzido somente sobre as notas fiscais de saída. Ele não toma o crédito na nota fiscal de entrada. Ele toma já o lucro real, ele paga um percentual mais alto
nas suas notas de saída, mas ele também toma o crédito referente às suas notas de entrada. Esse formato se chama não cumulativo, ou seja, o regime híbrido do Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, todos serão amparados dentro da reforma pelo formato não cumulativo. Eu tomo crédito e abato do imposto que eu tenho que pagar, tá? Aqui tem alguns abre aspas dentro dessa não cumulatividade que eu vou explicar para vocês. Tássia, optei pelo regime híbrido, sou lucro presumido ou sou lucro real. E o meu fornecedor emitiu a nota fiscal para mim. Automaticamente eu tenho direito ao crédito? Não. Por quê? Esse crédito, o fornecedor precisa ter pago por ele. Então, vamos supor que o teu fornecedor esteja com a conta bancária dele negativa e você fez o Pix para ele. O que vai acontecer? O banco vai primeiro suprir as necessidades dele e não vai entender o repasse de dinheiro do que seria o crédito do imposto para o governo. Então, não acontecendo o recolhimento do imposto, você também não pode se apropriar dele. Então, as empresas vão precisar ter um controle interno para acompanhamento dessa funcionalidade para ela não ter o risco de recolher um imposto errado também, tá? E aonde que esse dinheiro vai ficar todo alocado, tá? Esse crédito de imposto? Dentro da regulamentação do Simples, fala que cada empresa vai ter como se fosse uma conta corrente fiscal dentro da base do governo. Então, tudo que for sendo depositado, gerado de crédito pelos seus fornecedores, vai ficar alocado lá. E tudo que você for gerando de nota fiscal e for gerando débito dos impostos, vai sendo abatido. Então, no momento que a gente faz a apuração fiscal, a gente vai ter uma movimentação pré-assistida, ou seja, uma pré-apuração para fazer essa análise se você tem que pagar ou mais impostos ou não, se você tem direito a compensar esses impostos no período futuro. Isso vai acontecer também, tá bom? Mas, para evitar surpresas no final do encerramento ali de competência, a orientação é que, quando se iniciar o split payment, esse acompanhamento dos créditos seja feito basicamente em tempo real. Seria como você acompanhar a sua conta bancária para ver se realmente está sendo cobrado o valor correto e se você está recebendo também aquilo que te tem por direito. Seria mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Então, assim, essa forma de recolhimento de imposto, ela vai ser muito significativa. Uma outra coisa que eu lembrei agora e que vai mudar dentro desse formato de recolhimento de impostos, tá? Hoje, com a legislação que a gente tem em vigor, a gente, dentro do lucro real, as empresas só podem tomar crédito de PIS e COFINS daquilo que a empresa compra e é utilizado na prestação de serviço, na industrialização ou na comercialização daquele produto. O que ela compra e consome dos seus fornecedores, que não é alocado e necessário para que aquela venda aconteça, a gente não pode tomar crédito de PIS e COFINS. Isso dentro do lucro real, tá, gente? O que é que vai... Isso a gente chama dentro aqui do mundo da contabilidade, no mundo tributário, de conceito de insumos. É essencial para que aquele insumo, a venda daquele insumo aconteça? Então, eu posso tomar crédito. Dentro da reforma tributária, isso cai. Ele deixa de existir. Ou seja, tudo o que eu comprar para a empresa, eu tenho direito ao crédito. Independente se for, por exemplo, uma manutenção de ar-condicionado ou eu estou comprando uma mercadoria para revenda. É da empresa, por lei, ela tem direito a esse crédito. Então, mais um ponto de atenção aqui que vai servir depois como estratégia de gestão lá na frente, que eu vou pontuar algumas coisas para vocês também. Tá bom? Deixa eu pensar aqui se eu não tô pulando nada para mim passar para vocês, tá bom? Um outro ponto que eu não coloquei aqui, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é referente ao cashback. Então, as famílias que têm baixa renda, elas vão ter direito a receber de volta parte do IBS-CBS composto naquele produto que ela está comprando. Então,
Por enquanto, a estimativa está que essa devolução vai ser em torno de 20% do que foi pago. Então, por exemplo, eu comprei um botijão de gás, teve incidência de IBS-CBS, essa família que tem o cadastro de baixa renda só vai poder pegar esse formato de cashback de volta. Tá? Outro ponto importante, o IBS e a CBS, a forma de ser destinado o dinheiro desse imposto vai mudar um pouquinho. Hoje, a destinação do dinheiro, com a base legal que a gente tem, é na origem. Então, se nós estamos localizados em São Paulo e eu vendo um produto, o recolhimento do imposto fica para São Paulo. Se eu presto um serviço no município de Tanabi, o recolhimento do ISS fica no município de Tanabi, aonde eu estou alocado. Com a reforma tributária, isso vai mudar. Ele vai deixar de ser cobrado na origem e vai passar a ser alocado no destino. Por quê? No destino é aonde está o entendimento de que realmente vai acontecer aquele consumo. Então, por exemplo, a minha empresa é em Tanabi, porém eu atendo um cliente em São Paulo. O meu imposto ele não ficará efetivamente destinado para Tanabi, ele vai ser alocado para o município de São Paulo. Então, aqui vem um ponto de atenção, porque todos os cadastros dos clientes e fornecedores de vocês precisam estar atualizados com informações fiscais de acordo com o cadastro do IBGE, que é o famoso CEP, tá? Então, assim, o que vai acontecer se eu emitir com o CEP errado? A destinação do dinheiro vai ser feita de forma errada, tá? Porque o IBS, como ele é a junção do ICMS mais o ISS, foi feito um comitê gestor para se definir como que seria a segregação desse dinheiro, que tanto que iria para cada estado, que tanto desse dinheiro arrecadado que iria para cada município. E essa base de arrecadação, eles vão ter essa estimativa justamente com essa base de clientes e fornecedores atualizados de cada empresa. Tá? A mesma forma que os destaques de IBS e CBS, eles precisam sair de forma correta nas notas fiscais, porque é através desse volume de informação fiscal da fase de teste que lá em 2028 vai ser definido qual que vai ser esse percentual do IVA, que corresponde ao total do IBS e CBS. Então, vocês veem como uma coisa vai ligando à outra. Então, a partir do momento em que a gente começa um processo de implantação, muitas coisas vão mudando nesse decorrer. E, por exemplo, um ponto que mudou no decorrer agora de 2026, não, do dia de hoje, é que saiu uma outra nota falando que a opção do Simples Nacional, do Simples Nacional híbrido, ela possivelmente vai ser prorrogada. Só que o que as pessoas já interpretam errada é que a notícia sai exatamente como eu falei, que a opção do Simples Nacional híbrido vai ser prorrogada. E na realidade não foi isso que aconteceu. A opção do Simples Nacional continua sendo setembro de 2026. O que acontece é que, se a empresa optar em setembro em se manter no regime híbrido no primeiro semestre de 2027, ela tem até 30 de novembro, depois da competência novembro, para ela realmente definir se ela vai querer se manter na forma híbrida ou não no primeiro semestre de 2027. Por que no primeiro semestre? Porque a regulamentação da reforma, ela vem trazendo essa questão da opção do regime do Simples Nacional semestral. Então, em novembro é o prazo. Aí ficou assim, o calendário. Olha a confusão que o pessoal está fazendo. Em setembro, opção do Simples para 2027. Se nessa opção do Simples você colocar aqui em 2027, você quer ser do regime híbrido, aí o governo falou assim: olha, para você ter plena certeza, e eu vou te dar o prazo ali até 30 de novembro para você desistir do regime híbrido se você quiser, tá bom? Beleza. Se você desistir, o primeiro semestre de 2027
você mantém da forma que é hoje. Se você optar pelo regime híbrido em setembro e não desistir, o primeiro semestre de 2027, obrigatoriamente, você tem que fazer o recolhimento do regime no formato híbrido. E o segundo semestre de 2027? Aí a gente vai fazer uma segunda opção do exercício de 2027. Em março de 2027, a empresa decide novamente se no segundo semestre ela vai querer ficar da forma tradicional que é hoje ou se ela vai querer se manter da forma híbrida. Então, a gente tem essa atualização no calendário também, tá? Então, assim, são muitas informações que eu estou tentando resumir aqui para passar para vocês de uma forma mais tranquila, mais clara, e muitas alterações na legislação que vêm acontecendo de forma paralela e que está impactando diretamente a reforma, porque já é uma preparação para isso. Então, por exemplo, um ponto de atenção: aqui no estado de São Paulo, diversos produtos já não estão mais sujeitos à substituição tributária de ICMS. Então, o estado de São Paulo já começou a fazer a retirada de diversos produtos da ST em cadeia para que, a hora que a IBS entrar em vigor, todas as empresas já estejam adequadas a essa nova realidade. Então, essa lei, essa adequação é por causa da reforma tributária? Não, mas o governo já está se antecipando e preparando as empresas para isso. Porque hoje a gente tem o ICMS próprio, o ICMS-ST, o ICMS por antecipação, o ICMS de FAO, para quem vende para pessoas físicas de fora do estado, tem 50 tipos de ICMS. E quando a IBS entrar em vigor, não vai mais existir. Vai existir somente a IBS e esse rateio do valor arrecadado vai ser de responsabilidade desse comitê gestor que eu falei para vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui se não pulei nada. Então, assim, o básico do básico do básico é seguir o que está previsto na legislação hoje. Tássia, e se mudar amanhã? Se mudar amanhã, a gente vai atualizando vocês para que vocês se adequem de acordo com o que vai ser solicitado. Mas, de antemão, a minha orientação que eu estou passando para todos os nossos clientes vamos fazer o diagnóstico do regime tributário correto para o seu perfil de cliente. Não adianta nada você falar assim, olha, eu vou continuar no Simples Nacional tradicional e o teu cliente depois vir e te exigir que você gere crédito. Então, você vai ter que analisar a tua cadeia de cliente. A minha cadeia de cliente vai comportar a minha estrutura tributária hoje? Se eu continuar da forma que eu estou, eu vou ganhar ou eu vou perder competitividade no mercado? Então, isso precisa ser analisado. Outro ponto de atenção: os sistemas precisam estar atualizados com os campos do CST de IBS, CBS e o CECLES. Aqui vem um ponto de atenção que tem muitas pessoas fazendo confusão. O CST de ICMS é ele não vai mudar. E o CST da CBS e da IBS é outro. Então, são duas tabelas de CSTs diferentes. Uma não substitui a outra, tá? O CST de ICMS, ele só vai deixar de existir na emissão da nota fiscal quando a IBS estiver em pleno vigor. Mas isso vai acontecer em meados de 2032, 2033. Até lá, os dois CSTs são obrigatórios. Então, você precisa refazer, ou se você ainda não fez, o cadastro da tributação desses produtos. Tá bom? Outro ponto, simule junto conosco. Essa até uma parte do trabalho da nossa equipe vai começar a entregar para todos os clientes evidências a partir da semana que vem, a carga tributária projetada com as informações fiscais que nós temos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar a tributação, por exemplo, se hoje você é optante do Simples, dentro da projeção do Simples Nacional, como ficaria da forma tradicional e da forma híbrida. Então, a gente vai fazer essa simulação com projeção dos números fiscais que nós temos para você ter uma clareza um pouco maior, Tássia. Mas eu não quero somente a projeção para dentro do regime do Simples Nacional, que é o regime que eu estou hoje. Eu quero uma projeção para o lucro presumido e real. É só você sinalizar a equipe ou o profissional do Evidência que vai entrar em contato com você, que ele vai te passar todas as orientações para a gente conseguir
fazer essa simulação tributária. Tá bom? Outro ponto, faça corretamente a classificação de produtos e serviços, porque junto com toda essa adequação na lei, para quem vende produtos, tá? O governo também soltou uma atualização da tabela do NCM desses produtos. Então, existem NCMs que não estão mais em vigor. E aí, fora de vigor, ele não dá, por enquanto, rejeição em nota fiscal, mas a informação fica errada. Então, informação errada, dentro da reforma tributária, você está recolhendo o imposto da forma errada também. Então, vocês precisam se atentar aos cadastros de produtos e serviços, tá? Curiosidade, para produtos, o código é NCM. Para serviços, é NBS. Então, são nomenclaturas que vão discriminar o que é cada coisa dentro da tabela do governo, tá bom? Outro ponto importante que a gente está passando orientação, faça a projeção do fluxo de caixa do teu negócio. Se realmente esse payment passar a ser obrigatório para todas as empresas, o teu fluxo de caixa comporta esse impacto? Então, você precisa fazer essa análise. Ou, tá, se eu não tenho nem fluxo de caixa, não sei nem para onde que eu vou correr. Vocês vão sinalizando isso para a nossa equipe, que eles vão posicionar vocês a respeito de qual é o melhor passo para vocês seguirem e como vocês têm que fazer para começar a ter as informações. Gente, independente da reforma tributária, o fluxo de caixa é o coração da empresa, é onde você vai ver o que está acontecendo através dos seus números. Então, você precisa ter essa informação, tá bom? E só lembrando que um bom fluxo de caixa começa a partir do momento em que você separa as suas contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Parece uma coisa tão boba, mas na hora do vamos ver, é difícil o empresário que consegue fazer essa separação. Então, é essencial que você tenha um fluxo de caixa estruturado para o seu negócio, tá bom? E ainda dentro dessa base da gestão financeira, um ponto que você vai ter que começar a analisar é o que eu vou fazer com o meu preço, principalmente para quem tem contrato onde a base de cliente são outras empresas. Então, você não vai jogar um percentual de 28% de uma vez sobre uma prestação de serviço ou sobre adequação de um produto. Por quê? Você não vai ter uma carga tributária aumentada em 28% de uma vez. Então, a sua base de preço, ela tem que ser uma base de preço revisada, que condiza com o que o mercado está disposto a pagar, mas de forma que você também consiga manter a margem de lucro que você gostaria de ter, tá bom? Quanto à opção do Simples Nacional Semestral, optou pelo Simples Híbrido, não fez a desistência dentro do período previsto por lei, que por enquanto não foi prorrogado, tá, gente? Mesmo que tenha saído essa notícia hoje, não tem lei de prorrogação ainda. Para aquele semestre, ela é irretratável, você não tem como voltar atrás. E outro ponto de atenção, que esse eu sempre pego no pé de todo mundo, é treine a sua equipe. Os profissionais dos setores fiscais, que dentro das empresas é faturamento, financeiro e comercial, serão os mais impactados. Porque o fiscal, que é o faturamento, ele tem que entender e ele tem que analisar toda essa base de formatação de como tem que ser o documento fiscal. Porque hoje a gente não fica falando esse tipo de coisa porque não tem assim, não agrega valor para vocês. Mas dentro da base do serviço que a gente presta, nós entregamos diversas declarações acessórias para o governo. A gente não manda só um imposto para vocês recolherem. A gente tem um monte de regras fiscais e tributárias que a gente tem que cumprir para que a empresa fique regular. Segundo fontes de confiança de próprios auditores da Receita Federal, dentro da base de decretos que ainda estão sendo elaboradas pelo governo para soltar referente à reforma tributária,
Eles querem que a nota fiscal seja a única obrigação acessória para as empresas entregarem para o governo. Então, pensa comigo. Se a nota fiscal é a única obrigação acessória, a estruturação de gestão da empresa, ela precisa estar robusta e equiparada para realmente conseguir suprir. E uma equipe que ela não tem base de treinamento de formação, e principalmente se a empresa não tem uma cultura definida, ela vai sofrer um impacto negativamente, sim, porque as equipes elas precisam ser preparadas para lidar com prazos, para lidar com pressão, para lidar com as emoções, né? Afinal de contas, muitas coisas acontecem já no dia a dia e ainda tantas mudanças de lei acontecendo para impactar ainda mais as empresas. Então, esses profissionais precisam estar treinados para eles conseguirem atender essa demanda, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas eu quero colocar um outro ponto de atenção. Dentro da reforma tributária, as empresas que optarem por simples híbrido, lucro presumido e lucro real, elas precisam ter uma atenção por parte dos compradores. Ou seja, a base de quem compra também vai precisar ser treinada para ele entender que às vezes o preço financeiro mais baixo não vai ser o mais competitivo para ela no mercado. Porque se ela compra muito barato, aquela empresa possivelmente vai gerar menos crédito. Então, esses profissionais também vão precisar ser treinados para eles entenderem o contexto de como isso pode também impactar dentro da base financeira da empresa, tá bom? Então, algumas perguntas que eu acho que já vão surgir, né? Já devem estar batendo na cabeça de vocês. 2026 eu vou pagar imposto? Não. 2026 é fase teste e implantação de base dentro dos documentos fiscais. Ninguém está pagando imposto em 2026. O primeiro recolhimento será a partir de janeiro de 2027, independente da sua tributação, tá? Outro ponto, o Simples vai acabar? Não, o Simples Nacional não vai acabar, ele vai continuar existindo. O que você vai ter que colocar na balança é se eu sou optante do Simples, se vai ser viável eu continuar sendo optante do Simples, e se for, se eu vou continuar da forma que é hoje, ou se eu vou migrar para o regime híbrido. No final das contas, todo mundo vai pagar mais? Sim e não. Alguns segmentos eles terão aumento, sim, como por exemplo bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis, o que o governo colocar na tabela que considere que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente, esses sim terão uma oneração maior, tá bom? E quando começa a cobrança de fato, eu já respondi, que vai começar efetivamente a CBS em 2027 e a IBS a partir de 2029, tá bom? Então, agora, eu tentei trazer de uma forma bem enxuta algumas informações para vocês, porque é muita informação. É muita coisa mudando. E eu quero escutar de vocês agora, se vocês ficaram com dúvidas, se não ficaram, é, se querem fazer alguma pontuação. Estou aberta a perguntas. E aproveitem, vou até abrir o chat aqui, como eu não estava vendo. Se colocar alguma coisa, vou, vou ver, ó, ninguém colocou nada. Então, assim, gente, aberta a perguntas, tá bom? É... Ô Fabrício, depois dessa gravação, nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? Para vocês assistirem novamente, se vocês quiserem. Um outro ponto de atenção que eu não falei aqui e que eu acho importante é o seguinte, tá? Se meu sistema tá me barrando em muita coisa. Muitos sistemas, gente, principalmente de alguns segmentos específicos, eles estão dependendo de instruções técnicas para colocarem os sistemas de forma adequada para funcionamento. Então, se o teu sistema ainda não soltou,
ou alguma informação que você precisa ou algo que você queira fazer, entre em contato com o suporte dele perguntando, porque provavelmente ele está só aguardando orientação técnica para ele conseguir colocar em prática. O que também é bem complexo, porque os desenvolvedores de sistema estão entre os governos e os contadores e advogados. Então, eles estão ali, ó, nesse meio, tentando entender a cabeça de todo mundo para colocar essa reforma tributária para rodar, que é bem complexa e chatinha. Gente, Tá, uma alguma pergunta. pergunta? Eu tenho. Renato, Pode falar, Renato. no caso, se eu sou o Simples Nacional, eu vou optar pelo híbrido. Você comentou que novembro e tal, a gente tem a opção ali de escolher, aí eu vou para o ano que vem. Aí, se eu quiser voltar, você sabe o que a gente paga ali para o governo, quanto custaria, de Tá, custo, é simples isso? tá. Aí vai funcionar assim, ó. Vamos supor que o primeiro semestre você se manteve no simples híbrido. E no segundo você fala, olha, não quero mais me manter no simples híbrido, quero voltar ao que era. Em março de 2027, a gente vai fazer essa notificação falando que você, para o Sim. governo, falando que você quer voltar. Como que vai funcionar essa comunicação entre nós e vocês? Depois desse processo de opção do Simples Nacional, para as empresas que optarem pelo Simples agora, a gente vai. Isso para todas, tá? Independente da tributação. A gente vai manter a periodicidade de passando status de atualização da reforma tributária. Por que a gente não fez isso até o momento? Porque nós não tínhamos decreto de lei validando nenhuma informação. Se tinha somente especulação. Então, a partir do momento em que saiu o decreto, saiu a lei, temos as notas técnicas passando orientação, aí a gente consegue passar a informação concisa, tá? Uhum. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento de perto, sim, de todos os clientes, para a gente conseguir dar suporte para vocês. Então, assim, qualquer dúvida, gente, de verdade, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem perguntando. Mesmo que vocês acham que é a dúvida mais boba que tem na Vaza Terra, manda e pergunta. Porque uma informaçãozinha errada, um código errado, uma interpretação errada, pode gerar um transtorno bem grandinho. Eu tenho mais um. No caso que você comentou, que o meu cliente é de São Paulo, né? Eu emito uma única nota no mês, e hoje a alíquota está na BI, né? Então, a gente sabe que tem alíquota diferenciada para cada município. Então, Sim. como a gente não vai ter mais o ISS, vai ser agora só IBS, CBS, vai ser uma alíquota fixa? Exatamente. O que está acontecendo? Vou até pontuar porque eu acho que tem mais prestador de serviço aqui. O que que já está acontecendo? Ó, também paralela à reforma tributária, mas é atrelada à reforma. A partir de, eu não lembro o dia certinho de setembro, tá, gente? Mas a partir de setembro, todos os municípios, obrigatoriamente, vão ter que migrar a emissão de nota fiscal de prestação de serviço para o Portal Nacional. Detalhe, os municípios estão se esbarrando e tendo dificuldade nessa migração. Por quê? Com a reforma tributária, a famosa retenção de ISS que existe hoje também vai deixar de existir. Então, a partir do momento em que entrar a cobrança da IBS, vai ser a alíquota padrão da IBS e da CBS para todos os municípios do Brasil. Independente se você vai prestar para São Paulo ou se você vai prestar para Salvador. Vai seguir a mesma linha de raciocínio de percentual de alíquota. Uhum. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. Ah, uma outra informação importante que eu também não falei aqui, que eu lembrei agora. Existem empresas que têm costume de prestar serviço, ou vender serviço, vender produtos, desculpa, e fazer a cobrança via carnê, porque aí já solta um montante de meses, assim, num volume bem grande. É, os sistemas, eles não estão fazendo isso para 2027 ainda, tá? Justamente porque não temos essa nota, essa orientação técnica desse percentual.
Então, se você trabalha dessa forma, minha orientação é a seguinte: evita, por mais que nós estejamos em agosto ainda, mas evita emitir boletos a prazos muito longos por dentro do próprio sistema, porque como nós não temos um percentual prévio definido ainda, por enquanto estamos nos 27,91 e e os sistemas não adequaram porque não saiu a nota técnica desse percentual ainda, pode ser que mude. Então, a minha orientação é: faça o boleto do mês no mês. Ou uma outra situação que também pode ser feita que vai evitar problema passe se você tem cobrança recorrente e faz no formato de carnê, existe a possibilidade de vocês cobrarem via cartão de crédito sem comprometer o limite da fatura do cliente, que é o mesmo sistema que, por exemplo, a Netflix faz, o Spotify faz. Então, existe essa possibilidade também, tá bom? Tá, se eu quero fazer agora, não tem jeito nenhum. Você até pode fazer, mas se tiver mudança de percentual até sair essa nota técnica para os desenvolvedores do sistema, provavelmente você vai ter que refazer tudo de novo depois. E eu já sei que tem sistema que vai ter custo, e tem sistema que não vai cobrar nada adicional. Então, vai depender de como é o teu sistema interno aí de gestão. Então, é um outro ponto que precisa ser analisado. Mais alguma dúvida, gente? Aproveita. Eu vou falar com todos vocês depois no decorrer aqui de agosto, setembro ali, mas aproveitem o momento e já pergunta. Às vezes eu tentei usar, não ficar usando termos muito técnicos, mas se eu falei alguma coisa muito técnica que ficou na dúvida, já pode perguntar aqui que eu vou respondendo também, tá bom? Tá, e no meu caso, de farmácia de manipulação, que a gente paga imposto sobre serviço. Vai acontecer, vai ser bem paralelo ao que vai acontecer com o Renato, tá? O que que Eu vai achei que acontecer? fosse na mesma linha, entendeu? Da É, a, pergunta dele também. é, a diferença é que a tua predominação, Ellen, é, é B2C, não é B2B que nem o do Renato. Mas o quesito de percentual para a prestação de serviço vai ser o mesmo. Você vai ter redução, Ellen, mas na parte de medicação, não na parte de prestação de serviço de manipulado. Ah, então tá joia. Mas assim, você acha que o imposto ainda vai ser acima do que a gente paga hoje? Eu acredito que vai aumentar um pouquinho, sim, tá, gente? Eu vou falar para vocês uma análise de uma projeção que eu e o Vitor fizemos para o nosso escritório. Por quê? Nós emitimos notas fiscais de 100% de toda a nossa receita. Não tem lógica a gente pedir para que vocês façam algo que a gente não faz. Então, sempre fizemos isso. E nós também nos colocamos no lugar de empresários e fomos simular as situações que vão impactar a gente aqui também, porque 100% dos nossos clientes são B2B, são outras pessoas jurídicas. Então, outras pessoas jurídicas vão fazer o quê? Provavelmente exigir que nós geremos esse crédito para eles poderem se apropriar também. E na nossa composição, tendo o benefício de redução de 30% da alíquota, para 2027, que é a primeira fase de início de cobrança, a gente estima que nós vamos ter um aumento de 22% de impostos, tá? Então, assim, cada empresa, por isso que a nossa equipe vai fazer um trabalho de formiguinha e entrar em contato um por um, porque cada um tem uma especificação diferente, cada um tem uma base diferente. Então, eu tenho 30% de redução de imposto. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o Renato também preste serviço para empresas, tudo certinho, só que ele consiga ter uma redução de 60%. Então, tudo isso a gente está fazendo uma análise um a um para que as empresas consigam realmente
ter esse amparo e entender como que vai funcionar esses impostos. Tá, uma pergunta que me fizeram essa semana. Não foi nem cliente do escritório que me pagaram na rua para perguntar. Existe a possibilidade de mudar os segmentos que têm benefícios aí de redução de impostos? Existe. Existe e muito. Por quê? Foi. Ó, o Fabrício colocou, estamos ferrados. Existe e muito, porque o decreto ainda está passando por adequação. O governo ele ainda não colocou tudo de forma definitiva. Quem vai ter mais benefícios ou quem vai ter menos benefício? A única coisa efetivamente que se sabe é que já tem uma tabela dentro por lei, estipulando alguns segmentos que já tem esse benefício e que tudo aquilo que é prejudicial ao humano e à natureza terá a cobrança adicional desse imposto seletivo. Eu nem fiquei comentando muito aqui, porque no nosso caso aqui, de vocês que estão aqui na live, não vai impactar nenhum. Mas é um ponto. Eu, de verdade, eu acredito ainda, assim, conversando com outros contadores, profissionais dos setores, do setor tributário, que estão acompanhando de perto, tá? Que muitos segmentos eles vão acabar colocando para a base ainda de redução da carga tributária. Porque senão o consumidor final ele não vai aguentar essa conta, né, gente? Vamos olhar agora com olhos humanos. A gente já está vivendo uma crise financeira no nosso país e a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo com essa questão do que vai acontecer, porque no final das contas seremos nós, pessoas jurídicas, que vamos absorver esse aumento na carga tributária? Não. Quem paga o imposto nunca é a pessoa jurídica, é o consumidor final. Então, inclusive, se você não tem essa percepção, começa a mudar um pouquinho, porque isso às vezes também pode estar comprometendo a tua base da tua margem de lucro, que é a tua última linha lá do teu resultado, tá? Porque o imposto ele não tem que ser absorvido por você, ele tem que ser absorvido pelo consumidor final. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Nossa, falei um monte de coisa. Dúvida, gente? Aproveitem. Nada, nenhuma. Tássia, mais uma só. Eu acho Pode que então, perguntar à vontade. essa parte da mudança aí, se a gente escolhe se a gente vai ser híbrido ou não, então acho que depende muito do cliente, então, né? Porque se ele falar que ele precisa, assim, que a gente emite uma nota que ele vai tomar crédito, aí vai ser a decisão, né? Exatamente. Sabe uma outra situação que vai acontecer bastante, Renato? Hum. Vai acontecer o seguinte: às vezes, muitas empresas têm um porte de faturamento pequeno, tá? A prestação de serviço, ela já tem uma margem de lucro maior em proporção ao comércio e à indústria. Mas o que que pode acontecer? Às vezes, as empresas, até as pequenas, com faturamento pequeno, é, acabar não sendo viável se mantendo simples. Porque dependendo da margem de lucro do negócio, às vezes é viável ela migrar para a tributação, Uhum. para um lucro real. O presumido, gente, dentro da base da reforma, ele não vai ser muito vantajoso, tá? Ele vai acabar onerando um pouco o custo. Então, alguns especialistas falam que o lucro presumido ele vai deixar de existir com o tempo. Eu duvido muito, tá? Mas é o que está acontecendo em tendência de mercado, justamente por conta até dessa exigibilidade de controle financeiro interno das empresas. Então, existe a possibilidade de uma empresa pequena, faturamento pequeno, migrar para lucro real? Se a margem de lucro dela for menor, existe sim, tá? Aí é uma análise que a gente faz baseada na DRE financeira real da empresa. A gente não consegue fazer essa análise baseado nos números que a gente tem aqui. Porque quando a gente fala de lucro real, a gente está falando de informações verídicas. Eu brinco, eu falo assim que a gente contabiliza até o papel do pão, né? Porque o lucro real, ele
dá essa permissão legal. Então, toda essa base de simulação a gente faz independente do valor de faturamento da empresa, porque às vezes pode ser que exista uma oportunidade ali. E às vezes pode ser que, às vezes, até migrando uma tributação, uma empresa de um porte menor, surjam outras oportunidades de negócio no mercado, porque aqui vem a notícia triste. Infelizmente, muitas empresas vão acabar fechando as portas Tássia, porque não vai aguentar pagar o imposto? Não é nem por conta disso. É por questão de gestão mesmo, gente, organização interna. Porque já foi comprovado, através de números, que a empresa que ela tiver uma gestão interna efetiva, boa, ela vai ter um impacto financeiro? Vai ter sim, não vou mentir, não. Só que ela vai, no começo, se sustentar e posteriormente crescer no mercado, porque as que não têm estrutura, elas não vão aguentar se manter. Infelizmente, é triste, né? Mas é o que está acontecendo. Já, na realidade, já até está acontecendo, né? Vamos pegar aqui no nosso município, que é uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, a quantidade de portas de negócio que tem fechado na rua principal. Então, é um ponto de atenção, assim, que assusta, mas ao mesmo tempo vamos colocar na ponta do lápis ali o que realmente qual realmente é a oportunidade que existe atrás desse problema? Porque que nem eu falo pro pessoal da minha equipe, aqui nós somos resolvedores de problema, e nós sendo resolvedores de problema, nós temos que enxergar a oportunidade atrás do problema, porque é no problema que a gente vai crescer. Então, peguem toda essa mudança da reforma tributária como uma oportunidade de crescimento. Quanto mais vocês buscarem conhecimento e aplicação na base de gestão, com mais jogo de cintura vocês vão passar por esse processo, tá bom? A Ari colocou aqui, ó, agora eu não tenho. Amanhã eu começo a gritar, porque eu vou dormir pensando nisso. Você vai dormir pensando nisso? Ah, tem dia que eu acordo no meio É, da noite com a resolução dos problemas. E aí eu ela, acordo e, ó, anotar as ela, coisas. ela vai ter pesadelo, então. Tá, se a empresa que presta serviço direto para o cliente final, ou que vende produto direto para o cliente final, o aconselhável é simples nacional, o cliente final ele não vai tomar o crédito, então a gente aconselha o simples nacional. Porém, aqui vem um abre aspas, gente. E-commerce, por exemplo, vende basicamente para consumo final. Só que faturamento de e-commerce normalmente ele é mais alto e a margem é muito mais baixa. Será que é viável ele continuar no simples? Então, isso precisa ser colocado na ponta do lápis também. Aí é que entra fazer uma simulação tributária para essa empresa, tá? Dúvida, gente? Veio uma outra coisa que me perguntaram essa semana também. Tássia, então, já a partir de 2027, eu não tiro tudo de nota. Eu já vou ter que começar a tirar tudo. Me perguntaram isso essa semana. É assim, gente, por lei, tudo que você tem de receita, você tem que ter de documento fiscal, certo? Então, se você não está fazendo isso, comece a se organizar aos poucos. Porque o processo de fiscalização que eu comentei, que já tem empresa recebendo notificação, quem está executando não é nem a Receita Federal, tá bom? É a Receita Estadual. Porque quando saiu a lei do PIX, junto saiu uma outra lei, dando autoridade para os governos estaduais fazerem processos de fiscalização para esse sentido, tá? Então, a minha orientação procure ir se regularizando aos poucos. Vou dar um exemplo. Se você, sei lá, emite R$ 10.000 de nota, mas o teu fluxo financeiro é de 60, se você passar a emitir 60 de uma vez, você vai sentir um impacto gigantesco no financeiro no teu bolso. Então, vai regularizando tudo de forma gradativa para você não ter nenhum tipo de problema lá na frente, tá?
Mais alguma dúvida, gente? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Me coloco aqui à disposição de vocês novamente para vocês perguntarem, conversarem, planejarem, que é o mais importante, tá? Porque o que eu e o Vitor queremos é que vocês construam a visão de negócio de vocês para além da reforma tributária, tá? A gente está passando por um ciclo de modificação, tanto tecnológica, tanto tributária, tanto de comportamento humano, e eu acho que são oportunidades que a gente tem para se adequar, para conseguir crescer empresas, e também quem conhece eu e o Vitor sabe do nosso propósito também de ajudar as outras pessoas, né? Ajudar outras empresas a fazerem, a ajudarem essa sociedade a se desenvolver de uma forma um pouco mais justa, né? Por mais que seja difícil, mas a gente tenta. Então, assim, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu quero agradecer a participação de vocês. Depois a gente vai mandar cópia dessa gravação se vocês quiserem reverem. E só lembrando que a partir da semana que vem, alguém da nossa equipe, eu não vou falar o nome aqui, porque às vezes eu posso falar o nome de um e outro que entrar em contato com vocês. Eles vão fazer contato para começar a passar as orientações de como que a gente vai proceder agora, a partir do mês de setembro, tá bom? Gente, muito obrigada, uma ótima noite, bom descanso para vocês, tá? E contem comigo e com o Vitor, com todo o nosso time, para o que vocês precisarem. Até Valeu. mais.